Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 9. Livro de Gênesis, capítulo de número 9. Após o grande dilúvio, quando Noé e sua família saem da arca, e Noé oferece ao Senhor sacrifício, e Deus faz aliança com Noé, e a partir de Noé, com todos nós, filhos de Noé, e marca os céus com seu arco, dizendo que não mais voltaria a destruir a terra com água, não mais o Senhor voltaria a fazer o que ele fez. Tudo isso pela atitude, pela adoração, pelo sacrifício de Noé e dos seus. O mundo havia sido, digamos assim, purificado, lavado, literalmente, pelas águas do dilúvio. Uma nova realidade inicia-se a partir de Noé e de sua família. Uma realidade que começou bem, pois a primeira atitude de Noé, ao sair da arca, foi adorar ao Senhor. Foi dar ações de graças, glorificar, sacrificar ao Senhor. Mas, se o mundo havia sido purificado, ainda havia problema no homem, até mesmo num homem tão de Deus como era o grande patriarca Noé. E a Bíblia então nos fala de um episódio muito triste que ocorreu na vida de Noé e de toda a sua família. No versículo de número 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. E bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os próprios ombros. E ambos, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais novo. E assim começam as bênçãos e maldições que Noé proclama, não apenas ao seu filho, mas ao filho de seu filho, Canaã. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa nos abençoar e possa falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor nos leve a tomar as atitudes corretas em relação uns aos outros, na nossa caminhada e na nossa jornada. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos conta esse episódio. Noé plantou uma vinha. Não havia problema algum em Noé, sendo lavrador, plantar uma vinha.
Seguramente não foi a única coisa que Noé fez, que Noé plantou. Ele plantou aquela vinha. E tendo a vinha dado fruto, Noé foi além de ter as uvas. Noé preparou o vinho. Isso levou um tempo. Isso não foi algo que simplesmente Noé plantou uma vinha e se embriagou. Não. Isso levou muito tempo. Houve muito esforço, muito trabalho. Houve muito planejamento. Houve muita dedicação. E como Noé desejava usufruir daquilo que ele tanto planejou, tanto trabalhou, tanto de forma elaborada executou. Um vinho não é feito da noite para o dia. Nenhuma vinha é feita da noite para o dia. Houve esforço, houve trabalho. E com cada esforço, com cada trabalho, havia o desejo óbvio de usufruir, de aproveitar do vinho que seria produzido por aquela vinha. Mas Noé foi além do que devia. Nunca é errado usufruirmos do que tanto trabalhamos, tanto planejamos, mas por vezes nós também, e não apenas no vinho, podemos levar esse nosso deleite a uma descompensação. Por que será que Noé embriagou-se? Porque bebeu. E porque bebeu além do que devia. Há uma versão que diz que ele embriagou-se porque não estava acostumado ao vinho. Isso seria até mesmo, digamos, algo inocente, como aqueles que se embriagam por tomarem e pensarem que não lhes fará ou trará consequência alguma, e são pegos pelo álcool e conduzem-se inconvenientemente. Noé desnudou-se. Em última instância, eu diria, Noé errou. O grande Noé, o grande patriarca, o homem que ouviu a voz de Deus, o pregador de justiça, o homem fiel a Deus, que salvou sua família, que trouxe todos os seus, Noé errou. Os melhores homens podem errar. Noé errou. O grande problema do erro é que o erro nunca se limita apenas à pessoa que o comete. O erro, ele avança, ele se desenvolve, ele cresce, ele afeta a outras pessoas. Quando erramos, dizemos, isso é problema meu. Nunca é um problema exclusivamente meu. O meu erro. Se bem que é meu erro, o meu erro pode ativar, provocar consequências, e eu diria, outros erros, às vezes até piores que o meu, com aqueles com os quais eu me relaciono, minha família, meu trabalho, minha igreja, meus amigos, meu círculo de relacionamento. O erro de Noé
não se deteve em Noé. O erro de Noé foi além de Noé. O erro de Noé abriu oportunidade, deixe-me colocar desta forma, para que outros, a saber, o seu filho, Cã ou Cão, o seu neto, Canaã, pudessem ter erros relacionados com esse erro, ainda piores do que o de Noé, ainda muito piores do que o erro que Noé havia cometido. A Bíblia, falando sobre isso, nos diz uma expressão que tem tudo a ver com esta realidade. A Bíblia nos diz, porque um abismo chama outro abismo. Um erro acaba chamando outro erro. Uma queda, porque a ideia que se fala de abismo é uma ideia de queda no abismo, de um precipício. Ou seja, uma queda, um precipitar-se, um tombar no abismo, chama a outra queda, a outro precipitar-se em outro abismo. Uma queda não para nela própria, ela dá origem a outras quedas. Um tombo leva a outro tombo, um tropeço leva a outro tropeço, um pecado leva a outro pecado, um erro leva a outro erro. E a tendência dos pecados, e a tendência dos erros, a tendência das falhas é crescer. É se multiplicar, avançando. Foi lendo esse texto que Deus me concedeu uma visão, se eu posso dizer assim. Lendo, eu senti a responsabilidade que todos nós temos uns para com os outros, que nós muitas vezes tratamos, eu volto a dizer, os nossos erros, como dizendo, isso é da minha conta, ou exclusivamente da minha conta. Você não tem nada a ver com isto. Isso não tem nada a ver com você. Isso não te interfere, ou não vai interferir em tua vida. Como se a enfermidade de alguém em uma família fosse apenas problema dela. Como que o acidente que acontece com alguém que amamos fosse apenas um problema dele. Ou somos egoístas a esse ponto, ou se não somos, tudo isto nos afeta. O apóstolo Paulo diz, em uma frase muito reveladora, ele diz, qual de vós que não adoeça, que eu também não enferme? Paulo que ressuscitou mortos, Paulo que curou enfermos, Paulo que Deus fazia milagres extraordinários através dele, ao ponto de tomarem lenços do apóstolo e levarem a pessoas enfermas ou endemoniadas e elas serem curadas e serem libertas. Não seria muito mais fácil este homem, tão usado por Deus em sinais, prodígios, maravilhas, que disse que o Evangelho chegou através de vós na manifestação do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras, mas sim no poder de Deus? Não seria mais fácil esse homem dizer, qual de vós que fique doente que eu não cure?
No entanto, o apóstolo Paulo disse: qual de vós que estando doente, que eu não venha enfermar, que eu não venha a participar de sua enfermidade? Sabe, eu na realidade creio que ninguém adoece só, se é amado. Se você é amado, adoecem com você todos que te amam, ou não te amam. Se não adoecem, é porque não te amam. Porque que filho fica enfermo, que a mãe não participe da enfermidade tanto, ou até mesmo mais, que o próprio filho? E que família que enfrente problemas graves, como doenças graves, por vezes terminais, ou dependências químicas, que a família toda se ama, não enferme junto, não sofra junto, não tenha que lutar junto, não tenha que tratar junto. Muitas vezes, em diversas situações, de diferentes problemáticas, de diferentes realidades, enfermidades, o grande erro é tratar apenas aquele indivíduo, esquecendo-se que os que o amam, que os que estão com ele, também precisam ser tratados. É como uma pessoa dependente química, e você simplesmente está dando apoio psicológico exclusivamente a ela. É necessário cuidar também da família dela. A família dela também precisa de apoio, a família dela também precisa de orientação, a família dela também precisa de libertação, a família dela também precisa livrar-se desta mesma dependência que entrou em sua casa, que causou problemas à sua família. A visão que Deus me deu, e o que Deus falava ao meu coração, e que, veja bem, eu não estou dizendo que eu tive, que o quarto se abriu, os céus se revelaram a mim, não. Foi deixe-me chamar assim, um insight, uma percepção. Deus impressionou, vou dizer dessa forma, o meu espírito, e eu nos via como igreja, eu nos via como grupo, eu nos via como família, eu nos via como um grupo de alpinistas, subindo a montanha, indo com o objetivo de chegar ao topo. E lá estamos nós, amarrados por uma corda, uns aos outros. Estamos com essa corda, nos deixando ligados uns aos outros. Essa corda é muito importante para nós. Essa corda é uma corda de segurança que temos uns com os outros. Estamos subindo, estamos prendendo com os nossos mosquetões em todos os elos que já estão na montanha, passando as cordas por ali, nos esforçando, mas de repente, uma pessoa erra, falseia o seu pé, escorrega a sua mão, não prende o seu mosquetão. E o que acontece? Essa pessoa cai, ela cai porque falhou, ela cai porque errou, ela cai porque tropeçou, ela cai. E todos sentem, nesta hora,
todos percebem a queda, e ela está ali pendurada. Estamos todos pendurados. E nós temos 3 possíveis atitudes. A primeira atitude, a mais trágica, a mais terrível, é tomarmos uma faca e cortarmos a corda que nos prende a esta pessoa, deixando ela em queda livre, levando-a para a morte. Salvamos a nós, mas matamos ao nosso irmão. Essa é uma atitude que na subida deste monte muitos têm tomado. Muitos têm simplesmente tomado a sua faca e têm dito: eu salvo a mim. E tipo, quase que, desculpe minha expressão, que se danem os outros. É uma atitude egoísta. Mas muitos têm nisso uma atitude de sobrevivência. A outra atitude, ou outra possibilidade, é que quando uma pessoa dessa caia, ela arraste outras com ela. Então ela puxa outro, e puxa outro. E quantos mais destes puxarem, por quê? Porque não fizeram força, ou porque foram tomados de surpresa. Porque quando sentiram o golpe, se deixaram levar. Ou, como eu disse, não perceberam e eles próprios caíram surpreendidos por aquilo que não tinham forças para segurar, por diversos motivos. E então, aumenta-se o problema, aumenta-se a dificuldade. Uma queda traz outra queda, que traz outra queda, que traz outra queda. E se isso não parar em algum momento, todos cairão. Essa é uma atitude que também acontece muito. Nos escandalizamos, caímos, tropeçamos uns nos outros, tropeçamos na queda, um cai, o outro cai sobre ele. Sabe, nos episódios, nos acontecimentos de fuga em massa, de grandes tragédias, a maior parte das pessoas que morrem, morrem pisoteadas. Morrem, elas caem e não conseguem se erguer, e outras caem sobre elas, e essas também não conseguem se erguer. E existe uma sucessão trágica, e a multidão, quanto maior, mais propícia a uma situação como essa, porque a multidão em si é uma criatura acéfala, ela não pensa, ela reage instintivamente. E se você não tiver uma cabeça sobre a multidão, não tiver uma cabeça guia comandando a multidão vai simplesmente reagir instintivamente e no instinto de sobrevivência. E então a multidão será implacável, insensível, dominada por um sentimento que é um sentimento terrível e que é um sentimento que é consequência total do pecado. Esse sentimento se chama medo. É um dos sentimentos hoje na nossa sociedade que mais conduz a nossa sociedade. A nossa sociedade está fazendo as coisas
movido por um sentimento que ele é completamente consequente do pecado. A Bíblia nos fala que quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus lhes havia proibido, a Bíblia diz que imediatamente eles perceberam que estavam nus. Diz que eles fizeram para eles roupas de folhas e a voz de Deus os chamou e Adão se esconde. E Deus diz a Adão: por que você se escondeu? E Adão diz: eu tive medo. Adão não conhecia isto antes do pecado. O pecado produziu em Adão um sentimento que o conduziu, que fez esconder-se, chamado medo. Meus irmãos, é impressionante hoje, na nossa sociedade, como o medo tem sido o sentimento de condução da sociedade. As pessoas estão, e eu posso estar enganado, mas às vezes me parece que as pessoas estão votando por medo. Uns votam por medo de um determinado grupo, outros votam por medo de outro determinado grupo. Será que nós não estamos percebendo que é o adversário que está fazendo tudo isso? E que nós estamos sendo precipitados montanha abaixo? Até quando nós vamos nos deixar cair? Mas isso não é apenas em relação às votações, isso é em relação a tudo. Existe uma coisa interessante, quando você vai a Israel, você pode ver as coisas históricas, bíblicas, o desenvolvimento de Israel, mas existe uma mentalidade muito interessante, porque Israel é um país em guerra. É um país em guerra. Moshe Dayan, grande general judeu, dizia: Israel está em guerra com o mundo, e o mundo está em guerra com Israel. Israel está num estado de guerra constante. E quando eles são atacados, bombardeados, embora eles tenham aquele domo de ferro, aquele sistema de proteção muito eficaz, mas quando eles são atacados, a ordem que as autoridades dão ao povo é vida normal. Você sai a viver normal, porque a grande arma que hoje em dia, e não é de hoje em dia, isso vem com a humanidade, é o terror, é a força do medo. Nós hoje chamamos de terrorismo esse tipo de prática, de impor o quê? De impor a você uma mudança de comportamento, uma decisão baseada única e exclusivamente no medo que você tem. Mas nós temos uma grande vantagem. A Bíblia diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Nós precisamos ser invadidos pelo amor de Cristo. Olha, eu volto a dizer, nós não temos nada a ver, a nossa igreja não se posiciona politicamente. Nós não indicamos candidato aqui. Há igrejas que entendem de maneira diferente. Respeitosamente, eu não entendo as coisas assim. Nós temos que dirigir o povo e tudo mais. Nós temos que falar para o povo ter uma mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você vai ter uma decisão segundo a mente de Cristo. Então, o que eu quero de você é que você tenha a mente de Cristo.
Eu não quero que você seja uma pessoa conduzida. Você não tem que me perguntar, pastor, em quem eu tenho que votar? Como você não tem que me perguntar, pastor, que profissão que eu devo escolher? Pastor, com quem eu devo me casar? Pelo amor de Deus, olhe a Bíblia, obedeça a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus e fizer o que tem que fazer, você vai colher os resultados que a palavra de Deus promete para você. Mas pastor, aí eu não vou errar? Não é isso que eu estou dizendo. Aí nada de mal vai me acontecer? Não é isso que eu estou dizendo. Porque Jesus cumpriu toda a palavra e Jesus foi crucificado. Jesus cumpriu toda a palavra e Jesus não viveu uma vida de rico, abastado, viajando pela Suíça, se bem que naquele tempo viajar pela Suíça era suicídio, tá? Porque a Suíça era a terra de bárbaros, era a terra entre a Suíça e a Itália estavam os godos. Então, não eram os suíços que nós vemos hoje em dia. A Suíça não era a Suíça, não tinha queijo, nem chocolate. Suíça sem queijo e sem chocolate, não é uma Suíça de segunda, não é uma Suíça de primeira. Tem que ter queijo, tem que ter chocolate, tem que ter relógio. Aí você diz, estou na Suíça. Né? Então, são essas coisinhas assim. Naquele tempo, Jesus estava ali, Jesus obedeceu toda a palavra. Jesus passou o calor, Jesus passou o frio. Existe um texto na Bíblia que diz que Jesus andava no templo e era inverno. Qual era a importância de ser inverno? Jerusalém está a 800 metros de altura do nível do mar, se eu não me engano. É frio. É frio. Você pode ter certeza que é frio. Vez ou outra neva. Tá? Jesus andou sobre as águas uma vez, mas normalmente ele ia de barco. E tem gente que quer andar sobre as águas sempre. Não, você vai andar, a maior parte das vezes, é de barco. E vai passar por tempestades. E o interessante é que Jesus andou sobre as águas, mas a tempestade não parou até que ele chegasse no barco. Ou seja, Jesus andava, e eu fico imaginando Jesus na onda, né, na marola. De repente você está vendo Jesus, de repente você não está vendo Jesus. De repente você está vendo Jesus, ele está ali, aí de repente ele não está mais. Por quê? Porque sobe e desce, como toda boa tempestade. Então, às vezes no meio da tempestade, nós estamos assim, Jesus está ali, aí cadê Jesus? Jesus está ali, cadê Jesus? Mas pode ter certeza que Ele está vindo ao seu encontro. Essa é uma postura, essa postura de eu me deixo, e aí existe o terror que há quem desista, e se deixa cair, e o problema só vai aumentando. Nós não devemos nos levar, sabe, o que Deus nos deu não é medo. O que Deus concedeu ao homem é uma palavra diferente, temor. O medo pode prejudicar até a tua fé, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É uma grande diferença entre temor, que gera cuidado, e medo, que gera terror. São duas coisas diferentes. E eu digo uma coisa, se o homem não tivesse pecado, temor todavia existiria, porque é o princípio da sabedoria. Mas o medo não existiria. Não há erro em você ter um temor, e o temor produzir em você cuidados. Ser uma pessoa sem ser dominada pelo medo, não quer dizer
que você seja uma pessoa inconsequente. Porque a inconsequência, o excesso de confiança, leva à arrogância, a arrogância te leva à soberba, e a soberba te leva à queda. Nós nunca falhamos tanto quanto quando pensamos que jamais falharemos. Sabe, a falha humana, dizem, que é uma das coisas que mais produz os acidentes. Acidentes de carro, acidentes aéreos, é a falha humana. A falha humana vem geralmente pelo descuido humano. E o descuido humano está quase sempre associado ao excesso de confiança que alguém tenha. Mas existe um terceiro posicionamento, que é quando todos nós tomamos a decisão de ajudar os que caem. Quando nós puxamos, como alpinistas, sabe, todo o sistema do alpinismo, ele é um sistema tão interessante. Eu gosto muito de montanismo, eu não sou muito de alpinismo, eu me considero muito pesado para um alpinismo, eu não me considero em forma para fazer um alpinismo. Acho que alpinismo tem que ser essas pessoas assim, um feixe de músculos e bem leves, né? Que essas sim, essas vão, elas se agarram àquela rocha e elas não soltam de jeito nenhum. Nós temos que ser como igreja, meus irmãos. Jamais se isole, jamais fique sozinho, jamais se entregue à sua queda. A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque se vierem contra ele, os dois lhe resistirão. Se um cair, o outro levantará. Isso é o que Deus deseja de nós, é que nós levantemos o caído. Levantar o caído não é uma tarefa sempre fácil. É uma tarefa, por vezes, extremamente difícil. Se nós, à semelhança de alpinistas, estamos com alguém em queda, todos temos que puxar esta corda de segurança que nos liga, até que a pessoa esteja num lugar seguro, até que ela possa ocupar o seu lugar de novo na linha de subida. Há uma situação em que nós não podemos parar, sabe? O parar, por vezes, significa prejudicar quem vem atrás de nós. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, que ficais à porta, não entrais e nem permitais que outros entrem. Eles não entram nem permitem que outros venham a entrar. Muitas vezes nós fazemos exatamente isto. Eu estava assistindo a Discovery e existe um programa que é a conquista do Everest. São várias subidas, vários grupos, várias histórias de pessoas que estão subindo o Everest. E uma delas me chamou a atenção, porque eles encontraram um grupo que parou, e eles não conseguiam subir. E se passou 1 hora, se passou 2 horas de estagnação,
e no Everest, isto é mortal. Então eles tinham que tomar uma decisão. Ou todos subimos, ou vamos procurar acampamento, alguma coisa, porque nós não podemos ficar parados. Meus irmãos, nós não podemos ficar parados. Há um monte a se conquistar. E eu não posso parar, e você não pode parar, e nós todos estamos conectados e unidos uns aos outros. E nós temos que criar na igreja esse batismo em amor que se manifesta em comunhão. E essa comunhão não é um abraço, não é um beijo. Nada contra beijos e abraços. Antes que alguém diga. Mas é o apoio. Essa comunhão é o apoio. Se um cair, o outro levantará. Nós precisamos ser gente que não corta a corda, que não desiste do seu irmão, que não o lança à morte. Gente que também não se deixa levar, que tropeça junto com os que caem. Mas gente que junta as forças e procura forças até onde não tem, para puxar aqueles que caíram, erguê-los até o ponto que eles mesmos comecem a andar por si mesmos. Nós somos esses alpinistas do Senhor, subindo para conquistar esta montanha. E quando nós chegarmos no alto, quando nós contemplarmos como Moisés, nós teremos a visão. E teremos a visão mais do que de um único homem só. Nós teremos a visão, todos nós juntos. Deus está querendo nos conduzir. Que entendamos que você não trate mais o teu problema, o teu erro, a tua dificuldade, as tuas falhas, como isso é da minha conta, ninguém tem nada a ver com isso. Sempre afetará a outros. Sempre irá a outros. Eu digo como pastor, eu não quero você sozinho. Permita-nos, como pastores, puxarmos essa corda. Porque nós também temos que ter a sensibilidade de sentirmos o golpe do teu momento que se desprendeu do lugar seguro, que caiu. Porque na hora que um desses alpinistas cai, todos sentem, porque a corda transmite, nós temos que ter uma corda. Ternos, afetos de misericórdia. É com isso que temos que estar cingidos. É com isso que temos que estar envolvidos. É com isso que temos que estar atados uns aos outros, com ternos, afetos de misericórdia. Você pode dizer amém a isto? No nome de Jesus. Senhor, eu sei que os dias são difíceis, mas eu oro para que o Senhor nos conceda esse tipo de igreja. Nós queremos viver isto. Nós queremos sentir o abalo na corda. Nós queremos sentir a tensão. Alguém caiu em algum ponto. E não apenas um hercúlico puxando a todos, mas todos se esforçando, todos lutando. Nós queremos estar bem presos à rocha, nós queremos estar bem ligados a Cristo,
bem, Senhor, seguros na Tua palavra. Mas não queremos cortar a corda, nem queremos nos jogar. Senhor, nós Te amamos e queremos apoiar uns aos outros. Dá-nos compromisso, dá-nos um amor verdadeiro. Batiza nossa igreja com este amor. No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. E amém. Amém?